Amados irmãos, a paz de Cristo Jesus para você, tudo bem? Chamo sua atenção para a palavra de Deus em Gênesis, o capítulo 14. Quero ler o versículo 18 e 19. Os versículos 18 e 19. E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e era este sacerdote do Deus Altíssimo, e abençoou e disse: Bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra. Queridos irmãos, temos estudado o capítulo anterior, o capítulo 13, que fala de dois personagens onde está lá Abrão e Ló. Abrão é o maior, Ló é o menor. Sim, porque Abrão era tio de Ló. Logicamente que o sobrinho deve respeito ao tio. Aqui também, no capítulo 14, já aparece dois personagens, sendo que Abrão e Melquisedeque. Estou falando de personagens de destaque nas Escrituras. Só que, nesse capítulo, Melquisedeque é o maior, Abrão é o menor. E você dirá, mas como assim? Existe essa de maior e menor na Bíblia? Claro, existe não só na Bíblia, mas em todas as funções. Existem hierarquias, né? Onde há superiores, inferiores, a quem ordena e quem recebe ordem. Então é assim que a Bíblia fala de maior e menor. Podemos comparar aqui o versículo 19 com Hebreus capítulo 7, versículo 7. Diz aqui que: E abençoou e disse: Bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra. Então, Melquisedeque abençoou a Abrão. Agora, comparando com Hebreus capítulo 7, versículo 7, lá está escrito que, sem contradição alguma, o menor é abençoado pelo maior. Está vendo aí? Então existe maior e menor neste sentido. Louvado seja Deus. Então, irmãos, quando você lê o versículo 20, aparece pela primeira vez a palavra dízimo. Logo, dízimo não é uma instituição divina, e sim uma instituição humana. Se você lê os capítulos do 1 até o 13, você não encontra dízimo. Dízimo nas Escrituras é a partir do capítulo 14, aonde estamos estudando. Louvado seja Deus. E então vemos que o dízimo é uma instituição humana, porque Deus não pediu dízimo a Abrão. Ele voluntariamente deu o dízimo de tudo. Louvado seja Deus. Porque para Deus tudo tem que ser voluntário. Você não pode servir a Deus porque alguém está pondo ordem sobre você para fazer isso ou aquilo. Tem que ser tudo voluntariamente. Obedecer, mas voluntariamente. Louvado seja Deus, de todo o coração. Então, o que vemos aqui? Esse personagem
por nome de Melquisedeque, que aparece nas Sagradas Escrituras. Podemos ver Gênesis capítulo 14, versículo 18 ao 20, Salmo 110, versículo 4, Hebreus capítulo 5, versículo 6 ao 10, Hebreus capítulo 7, versículo 1 ao 17. Diz a Bíblia que ele não tinha pai, não tinha mãe e não tinha genealogia. Se este personagem aparecesse séculos mais tarde, ele jamais seria contado entre o povo de Deus. Aliás, ele seria excluído. Por que eu estou falando isso? É só você ver lá em Esdras, capítulo 2, e versículo 62. Esdras, capítulo 2, versículo 62. Louvado seja Deus. Diz aqui a palavra do Senhor que estes procuraram o seu registro entre os que estavam arrolados nas genealogias, mas não se acharam nelas. Assim, por imundos foram excluídos do sacerdócio. Ele seria imundo se aparecesse alguns séculos mais tarde. Não seria jamais contado como um verdadeiro sacerdote. A Bíblia diz aqui que ele é sacerdote do Deus Altíssimo. E Abrão o considerou e deu o dízimo de tudo. Louvado seja o nome do Senhor. Agora, voltando para o assunto dízimo. Qual era a função do dízimo no Antigo Testamento? A função do dízimo no Antigo Testamento, irmãos, eram duas funções. Uma das funções era manter a tribo de Levi, manter os levitas, pois eles não tinham herança juntamente com os outros. Todas as tribos tinham as suas herdades, mas a tribo de Levi não tinha herança. E por isso Deus acatou, porque existem algumas coisas da Bíblia que o homem criou, o homem inventou, e Deus aceitou. Você acredita nisso? Pois é, dízimo é uma delas. Não foi Deus que instituiu, foi o homem, foi Abrão que instituiu. É só você ver, capítulo 14, versículo 20. Deus não tinha pedido dízimo nenhum a ele, ele deu voluntariamente. Outra coisa que o homem inventou e Deus aceitou, invocar o seu nome, invocar o nome do Senhor. O primeiro homem que que invocou o nome do Senhor foi Enos. Está escrito no capítulo 4, versículo 26 de Gênesis, que Enos invocou o nome do Senhor. E daí Deus acatou, Deus aprovou, a Bíblia aprovou, e até hoje está escrito na Bíblia que aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Invocar é suplicar, é pedir favor ao Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Então, a primeira função do dízimo está aqui, irmãos, em Números, capítulo 18, versículo 21. E eis que aos filhos de Levi tenho dado todos os dízimos em Israel, por herança, pelo ministério que executam, o ministério da tenda da congregação. Está falando aqui dos sacerdotes que ministravam no tabernáculo e não tinham herdade, não tinham herança e eram cuidados pelo dízimo. Agora, a segunda função do dízimo está aqui em Deuteronômio capítulo 26 e versículo de número 12, que era a área, fala da área filantrópica, filantropia.
diz assim: quando acabares de separar todos os dízimos da tua colheita no ano terceiro, que é o ano dos dízimos, então os darás ao levita, primeira função, ao levita, como está registrado lá, em Números 18 e 21, ao estrangeiro, ao órfão e à viúva, para que comam dentro das tuas portas e se fartem. Isso era com fartura. Louvado seja o nome do Senhor. Não era esmola, não. Era para cuidar com fartura. Porque a Bíblia sempre tratou de filantropia, de área filantrópica. O que é filantropia? Filantropia é profundo amor pelo próximo. Filantropia é desprendimento, filantropia é generosidade, filantropia é caridade. E Deus sempre exigiu que o povo, seu povo, fosse caridoso, tratasse as pessoas. E a igreja do Novo Testamento acolheu a área filantrópica, abraçou esta causa. Você pode ver que em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo de número 42, a igreja, ela tinha essas 4 colunas, que eram, podemos ler aqui para ver melhor, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Quatro colunas da igreja. Partir do pão aqui é exatamente a área filantrópica. É exatamente filantropia, aonde o povo de Deus era cuidado e todos tinham igualdade social. Louvado seja Deus. Você pode ver isso, que a igreja levou isso tão a sério, que no capítulo 5 de Atos dos Apóstolos, você pode ver, aleluia, que um casal levou parte, eles venderam uma propriedade e levaram só uma parte, negaram para os apóstolos. E este casal foi morto pelo Espírito Santo. O Espírito Santo que estava na vida de Pedro não aceitou a mentira do casal, porque era levado a sério, a filantropia era levado a sério. Tinha que trazer os apóstolos e os apóstolos repartia entre todos para que houvesse igualdade social. Isso eu estou falando já de igreja. Quem é que vê isso hoje na igreja, né, irmãos? Mas está na Bíblia, está em Atos dos Apóstolos. Infelizmente, hoje não vemos isso na igreja. O pobre é desprezado, o pobre é tido como nada. O pobre é para levar, só levar. E não existe nada de retorno, quando a Bíblia diz que tinha que haver igualdade social entre o povo de Deus. Então, esta era a função do dízimo. A filantropia está em toda a Bíblia. Pentateuco, livros históricos, livros poéticos, profetas maiores, profetas menores, evangelhos. Jesus cuidava dos pobres, multiplicava pães e peixe para os pobres. Atos dos Apóstolos, epístolas paulinas. Vemos muito isso. Louvado seja Deus, você pode ver o capítulo 16 de 1 Coríntios, primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 16. Nas epístolas universais, há recomendações sobre isso. Enfim, Apocalipse, tudo existe recomendações sobre isso. A igreja dos nossos dias precisa voltar a isso. Que Deus abençoe, em nome de Jesus, e fale melhor ao seu coração, para a glória do Senhor. Amém.